Oi, gente! Hoje vocês vão ouvir falar de um dos mais famosos casos não resolvidos dos Estados Unidos, o caso da Elizabeth Short, mais conhecido como Black Dahlia ou, em português, Dália Negra. O caso Dália Negra conta sobre uma jovem de 22 anos que tinha o sonho de se tornar atriz em Hollywood. Mas esse sonho foi brutalmente interrompido no ano de 1947, quando ela foi assassinada. Então fiquem aqui comigo para vocês saberem mais detalhes dessa história terrível. Eu sou o Mertz, do canal O Mertz, e essa é a minha vinheta. Elizabeth Short nasceu no dia 29 de julho de 1924. Ela era a filha do meio entre 5 meninas, filhas de Cleo e Phoebe. Cleo, o pai de Elizabeth, ele trabalhava construindo campos de minigolfe. Mas em 1929, com o grande crash da Bolsa de Valores de Nova York, todo o país foi afetado com isso, inclusive Cleo, que perdeu quase todas as suas economias. Ele ficou muito arrasado com tudo isso. E em 1930, o seu carro foi encontrado abandonado próximo a uma ponte e deduziram que ele ali tinha se suicidado. A partir daquele momento, a Phoebe, ela teve que então dar o jeito dela, começar a trabalhar em vários empregos para poder sustentar as meninas. Alguns anos depois de tudo que tinha acontecido, a família de Elizabeth, ela recebeu uma carta. E essa carta era supostamente do pai falecido delas. E elas ficaram tipo, quê? Nessa carta, ele pedia desculpas e falava que ele tinha começado uma nova vida na Califórnia. Desde pequena, Elizabeth tinha o sonho de se tornar atriz em Hollywood. Não só ela, suas irmãs também. Elizabeth era uma garota muito bonita. Ela tinha cabelos escuros, olhos verdes, basicamente o padrão da época. Com cerca de 18 anos de idade, Elizabeth foi convidada por seu pai para morar com ele na Califórnia, bem pertinho de Hollywood, para que ela pudesse realizar seu sonho. Sem pensar muito, Elizabeth então ela aceitou, arrumou as malas e foi direto para a Califórnia, para casa de seu pai. Ela não chegou a morar muito tempo com o pai dela, porque ela não fazia muita coisa em casa e o pai dela queria meio que como uma forma de aluguel que ela cuidasse dos afazeres de casa. Então eles tiveram algumas brigas e a Elizabeth resolveu então sair da casa do pai. Elizabeth, ela morou brevemente com um sargento da Força Aérea dos Estados Unidos, mas após sofrer uma agressão, ela também se mudou de lá. Em 1943, Elizabeth ela foi detida por consumo de bebida alcoólica, sendo menor de idade. Lá, a maioridade é de 21 anos. Ela tinha menos do que isso. É um pouco diferente aqui do Brasil, que a maioridade já é 18 anos e a partir dali você já pode consumir bebida alcoólica. E com isso, as autoridades elas mandaram a Elizabeth de volta para a casa da mãe, lá em Massachusetts. Depois que a Elizabeth foi mandada para Massachusetts, para a casa da mãe, ela resolveu ir para a Flórida e lá ela conheceu e ficou noiva de Matthew Michael Gordon Jr., que era piloto de caça da Força Aérea dos Estados Unidos. Mas ele faleceu em 1945, um pouco antes da Segunda Guerra terminar e também antes deles de fato se casarem. Em 1946, Elizabeth resolveu voltar para a Califórnia e lá, enquanto ela trabalhava de garçonete, ela alugou uma kitnet atrás de uma boate. Em 9 de janeiro de 1947, Elizabeth voltando para Los Angeles depois de uma breve viagem, assim, alguns dias, em San Diego com Robert Manley, um vendedor de 25 anos que era casado com quem ela tinha um caso. Robert deixou Elizabeth no Biltmore Motel, no centro de Los Angeles, onde ela encontraria com a irmã dela, que estava indo visitar ela em Los Angeles. Robert não podia esperar ou algo do tipo, então ele foi embora da frente do motel antes da irmã de Elizabeth chegar. Na manhã do dia 15 de janeiro de 1947, 6 dias depois que Elizabeth tinha sido deixada por Manley na frente do Biltmore Motel, Beth Bersinger, mãe e dona de casa, estava passeando com sua filha de cerca de 3 anos por um bairro de Los Angeles. Até que ela viu assim de longe um manequim a poucos metros da calçada e ela, curiosa, então se aproximou para ver o que era. E quando ela se aproximou, provavelmente ela viu a pior cena que ela poderia ter visto na vida dela. Ela viu uma jovem moça dilacerada ao meio, na cintura. Rapidamente, a Beth, então, ela saiu dali com a sua filha de 3 anos,
tampando o olho dela, obviamente, porque deixar que uma criança visse aquilo, e acionou a polícia. Havia mutilações por todo o corpo, cortes na coxa, no seio e no rosto. Na boca dela fizeram 2 cortes levando de orelha a orelha. Além disso, o sangue de todo o corpo tinha sido drenado, completamente drenado. Ou seja, se você olhasse, não ia ter sangue espalhado, não ia ter nada, porque não tinha sangue no corpo. E o corpo também estava posicionado de uma forma estranha, com os braços para cima e as pernas abertas. Com a chegada da polícia, eles isolaram todo o local para a investigação, que mesmo após jornalistas e curiosos terem chego antes, eles conseguiram constatar que o corpo havia sido colocado ali e não tinha ocorrido ali aquele crime. Posteriormente, a autópsia ela não ajudou muito em questão de material genético do assassino, porque todo o corpo tinha sido lavado com gasolina. Mas constatou que muito provavelmente ela foi torturada nos dias que estava desaparecida e que muitas das lacerações no corpo dela foram feitas após a morte dela, incluindo o corte no torso. Inicialmente, eles não sabiam quem era a vítima do crime, então os jornais apelidaram de Dália Negra. Não se sabia se era porque ela gostava de roupas pretas, mas provavelmente foi para poder fazer uma ligação com um filme que tinha sido lançado no ano anterior, Dália Azul. Que nesse filme a história é o assassinato de uma jovem moça. Mesmo depois de descobrirem que a vítima era Elizabeth Short, os jornais continuaram a chamando de Dália Negra. Após as autoridades identificarem o corpo pela digital, o pai se recusou a fazer o reconhecimento da filha. Então, a mãe dela saiu de Massachusetts para poder reconhecer o corpo. E o corpo era realmente de Elizabeth. Cerca de 60 pessoas confessaram que eram os assassinos, mas nenhuma delas realmente eram. Muitas pessoas foram interrogadas, investigadas, inclusive pessoas que trabalhavam na área médica, porque o crime apresentava ser feito de uma pessoa que entendia muito bem dessa área, pelo fato do sangue ter sido drenado, o corte no torso, no seio e na coxa. Os principais suspeitos do caso eram Mark Hansen, um cara com quem ela havia se relacionado, Robert Manley, que foi a última pessoa próxima a ela que a viu com vida, entre alguns outros que eles foram investigados mais a fundo. Entre eles tinha George Hill Hodel Jr., que nunca foi formalmente acusado pelo assassinato da Dália Negra, mas que ganhou muita atenção como suspeito após a sua morte, com uma acusação do seu próprio filho, o detetive de homicídios de Los Angeles, Steve Hodel. Steve acusou seu pai de matar Elizabeth, entre outros crimes. E um exemplo é que George, antes do caso da Dália Negra, ele era suspeito de ter assassinado sua própria secretária. Houveram muitos rumores e muitos suspeitos, mas até os dias atuais, o assassino ele não foi descoberto. E provavelmente não vai ser devido à quantidade de tempo que se passou desde o crime. Faz quase uns 60, 55 anos. No dia 2 de fevereiro de 1947, umas 2 semanas depois do crime, o deputado estadual republicano Charles Donald Field apresentou um projeto sobre a formação de registro de criminosos sexuais. E depois do crime com a Dália, o estado da Califórnia foi o primeiro estado dos Estados Unidos a tornar obrigatório esse tipo de registro. O caso Dália Negra, ele tem sido base para filmes, séries, livros. Tem um livro chamado The Black Dahlia, de 1987, e um filme de mesmo nome do ano de 2006. Além do caso ter sido citado na série American Horror Story em 2 temporadas, uma no ano de 2011 e a outra no ano de 2018. E esses foram um dos impactos que o caso da Dália Negra teve na sociedade. E, ele foi mundialmente conhecido esse caso. E foi um dos casos mais conhecidos, não solucionados, de assassinato nos Estados Unidos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido aí a informação que eu passei sobre o caso e tudo mais. Claro que não tem como falar, eu gostei, porque não tem... Poxa... Não tem como gostar de uma coisa dessa. A gente se sente instigado a saber mais sobre o caso. Mas gostar em si a gente nunca gosta, né? Enfim, eu espero que vocês deixem o like de vocês aqui no vídeo. Que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam.
quais casos vocês querem que eu traga pra gente poder estar conversando aqui, que conforme vocês vão mandando no comentário eu vou respondendo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que isso me motiva muito para trazer mais vídeos para vocês e melhorar cada vez mais. E também não se esqueçam de ativar o sininho, que assim vocês sempre vão receber notificação quando eu lançar meus vídeos, tá? Muito obrigado e valeu!